Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui nessa tarde, começo de noite de segunda-feira, aqui no Canadá, em Toronto, bastante neve lá fora, e eu gostaria de fazer uma breve reflexão com os irmãos, bastante tempo que a gente não faz nenhum vídeo, né? Mas eu gostaria nesta tarde de trazer essa reflexão para todos nós neste início de ano, janeiro. Eu quero ler com você um trecho que está registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. Nos dias que nós vivemos é muito importante meditar em trechos como esse, né? Esse trecho ele fala com pessoas responsáveis pela igreja, ele chama os presbíteros, ou seja, dirigentes de igreja, obreiros da casa do Senhor, ou seja, pessoas de responsabilidade, pessoas que sabem o que estão fazendo. Ele fala também com jovens, então, ou seja, é um texto que fala com pessoas de diversas formas, de diversos, vamos dizer assim, conhecimentos, pessoas de diversas capacidades, não só aquele que tem muita capacidade bíblica, como aquele que tem pouca capacidade bíblica. Ele fala com várias pessoas. E o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre a capacidade de ser humilde, de se humilhar, né, diante da mão de Deus. Isso é muito importante nos dias que nós vivemos, porque vivemos um tempo em que é muito difícil para nós nos humilharmos. Nesse sentido que o apóstolo está falando, ele está falando de submeter-se à vontade de Deus. Então vamos ler aqui 1 de Pedro capítulo 5, versículo de número 5, que diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí no verso de 6 ele vai falar o que eu entendo que seja das coisas mais importantes aqui. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Continua dizendo: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhes firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então vamos analisar esse texto aqui. Primeiro, como eu disse, não é um texto que fala só com jovens, fala com adultos, fala com pessoas que têm conhecimento, fala com dirigentes de igreja, fala comigo, fala com todos nós. Mas ele vai falar assim, para que nós nos humilhemos, sejamos humildes uns para com os outros, para que nós não sejamos soberbos, porque ele diz que Deus resiste ao soberbo. O que é isso? Se eu sou soberbo, se eu sou uma pessoa que quero do jeito que eu quero, acho que deve ser do jeito que eu quero, Deus resiste a esse tipo de coisa, ou seja, Deus vai contra esse tipo de pessoas. Então não adianta nada eu querer as coisas do jeito que eu quero, porque Deus se opõe a esse tipo de pensamento. Eu preciso ser humilde, eu preciso ser capaz de submeter-me à autoridade de Deus. E ele vai dizer assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente, poderosa mão de Deus. O que ele está dizendo? A mão de Deus é poderosa. A vontade de Deus vai ser feita, vai ser cumprida, vai ser estabelecida. Então não vá contra a vontade de Deus, mas se humilha. Se humilha debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus é poderosa. Aceite a vontade de Deus, é isso que ele está falando. Aceite a vontade de Deus para a sua vida, para você. Entenda qual é a vontade de Deus. Pergunte a Ele qual é a vontade dEle. Para que a seu tempo vos exalte, ele diz. Ou seja, Deus é bom, Ele nos ama, Ele quer que nós entendamos a vontade dEle, nos submetamos debaixo da vontade dEle, e aí então no tempo dEle, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, Ele vai abrir a porta, Ele vai mudar a situação, mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nós vivemos um momento em que as pessoas querem tudo na hora que querem.
é do jeito que eu quero, é na hora que eu quero, é da forma que eu quero, é como eu quero, senão eu não quero. Senão não serve, não presta. Mas Deus não tem que se submeter à minha vontade, à minha maneira de pensar. Deus é Deus. A palavra de Deus não se submete a homem nenhum. A Bíblia não se submete à minha vontade. É da maneira que Deus quer. Mas mesmo assim, Ele ainda diz que no tempo certo Ele vai nos exaltar. Deus olha para a nossa necessidade, olha para os nossos planos, para os nossos desejos. Mas Ele quer que nós nos submetamos à vontade dEle. E aí Ele diz assim: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Toda a sua ansiedade. Tudo aquilo que está te tirando a paz, porque você quer hoje, quer do jeito que quer, ou não tem mais paciência de esperar, ou o sofrimento acha que já durou tempo demais, lança sobre Ele a sua ansiedade. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você até aqui. Você não chegou aonde você chegou pela sua própria força, sua própria capacidade, não. Eu não cheguei aqui porque eu sou melhor que ninguém, porque eu sou mais forte, não. Deus tem cuidado de nós. Ele enviou seu Filho para morrer por nós naquela cruz e desde sempre Ele tem cuidado de nós. Então, porque Ele tem cuidado de vós. E aí Ele vai nos trazer um alerta. Olha, seja sóbrio. Seja sóbrio. O diabo, o vosso adversário, o seu adversário é ele. Não é ninguém, não é irmão nenhum, não é... Não. Não é sua família. O seu adversário é um só. Quem quer destruir a sua vida é um só. Está dizendo assim, ele está como um leão, ao seu derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. E pode ser eu, pode ser você, se nós dermos brecha para ele. Rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Ele diz assim, resisti-lhes firmes na fé. Crendo no quê? Deus tem cuidado de você, Deus tem sido com você. Os problemas são grandes, mas o Senhor está contigo. Ele está na frente. Mas se submeta à vontade dEle, ao querer dEle. Resistir firme na fé, sabendo que os meus sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Para finalizar aqui, ele diz, você não é o único sofredor do mundo. É isso que ele está dizendo. Muita gente no mundo está sofrendo a mesma coisa que você, ou pior ainda. Saiba disso, fica firme na fé. Porque tem gente sofrendo muito mais que você, muito mais que eu. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra, essa meditação para vocês nessa tarde, nesse começo de noite, para que você possa meditar nessa palavra. Leia esse capítulo 5 de 1 de Pedro, e deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Se submeta à vontade de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, de tomar uma decisão hoje, amanhã, durante essa semana, pergunte ao Espírito Santo de Deus, Senhor, essa é a tua vontade? Mas aí não deixe seu coração se enganar, não. Pergunte e então raciocine o que você quer fazer, aonde você quer chegar, o que você quer vender, comprar, o que você quer fazer. Raciocine, é isso que Deus quer para a sua vida. Então, quero deixar essa palavra para o seu coração. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, que no tempo dele, ele vos exaltará. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.